Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos meditar em uma palavra, querido, que está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, livro de Mateus, não é de São Mateus não está escrito de São não, né? Esse pronunciado desta palavra é usado por todos os pregadores, São Mateus, São João, não. O livro Profecia de Deus, segundo está escrito em Mateus 26:14. Judas negocia Jesus Cristo por 30 moedas de prata, entregando a Jesus os sacerdotes. Daí então ele ficou procurando meio para como entregar, e a entrega foi aquele a quem eu ia beijar, esse é Cristo. Glória a Deus. Nós sabemos, meus amados, que esse espírito de traição, ele não foi exterminado, porque a igreja ainda está aqui na terra. Existe, até que Jesus venha como juízo, até esse tempo vai existir esse espírito de traição. Então Judas era um dos 12 apóstolos, e o Senhor sabia que seria traído por ele mesmo, por Judas, mas ele inventou ele ali ao lado dele para que se cumprisse o que foi determinado por Deus. Glória a Deus. Pela primeira vez na Bíblia, você escuta alguém dando preço pela cabeça de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele não tem preço, nunca teve preço, ele tem valores. Valores e poder que ele recebeu do Pai nos céus e na terra, para perdoar, para libertar, para levantar, para corrigir, para amar, enfim. Tem até poder sobre os mundos dos mortos. Mas preço não. O preço foi ele aceitar o ide que foi enviado pelo Pai, e disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Então ele não tem preço, ele tem valor. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos a tentação de Satanás contra Jesus, colocando valores nele para ele negar a vontade do Pai. Conforme está em Mateus 4, versos 9, Satanás chegou a dizer para Jesus: te darei todos os reinos do mundo se prostrado me adorar. A obra que Jesus veio fazer na terra não tinha preço a receber aqui na terra. Não tinha preço. Ele veio já capacitado pelo Pai para sofrer, para morrer por todos nós pecadores. Então não tinha preço para ele renunciar o que foi ordenado pelo Pai a ele fazer, que era entregar a sua própria vida, sabendo que ia ressuscitar o terceiro dia para salvar todos aqueles que nele creem. Então não tem preço. Jesus não tem preço. Ele tem valores. Glória a Deus. Quando nós olhamos para as igrejas de hoje, a liderança quase mundial, eles colocam preço nas coisas de Deus. Como que eles colocam preço? Eles convidam pregadores de nome, os pregadores vão pregar a igreja pequena, eles cobram um valor baixo, mas aquelas igrejas ricas, a qual a liderança já está milionária, fazendas, carros de luxo, aviões. Então eles colocam logo 2 mil, 3 mil e eles pagam. Quer dizer, a liderança está colocando preço nas coisas de Deus, contribuindo com o mal. E a Bíblia diz: companheiros, sou de todos que temem a Deus e guardem os seus preceitos. As coisas de Deus não têm preço. Então, toda liderança que ouvir essa palavra, meu nome é José de Souza Dias, pode continuar com raiva de mim. Eu tenho amizade com Deus, tá bom. Então, você está contribuindo para alguém que coloca preço, valores nas coisas que não é dele. Como é que você vai colocar valor numa coisa que não é sua? A palavra de Deus é sua? Os dons espirituais são seus, são ferramentas do céu que o Senhor confiou a você para trabalhar. Mas o mais errado é a liderança que apoia isso. As coisas de Deus não têm preço, elas têm valores. Pastor Zé Dias, mas está errado? Mais do que errado. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, nada contra alguém pregar na igreja, se ele vem de longe e ele gasta bastante, nada contra a igreja dar aquela despesa que ele teve para vir aqui e voltar. Mas pagar o que ele cobra, esses pastores são os mais errados. Por que são errados?
porque eles estão dando preço nas coisas, pagando uma coisa a alguém, que esse alguém, esse objeto não é dele, é de Deus, a palavra é de Deus, o dom é de Deus, não tem preço, tem valores. Quando alguém, membro dessas igrejas, que estão na igreja orando, ofertando, contribuindo com o dízimo, o dia que tem uma necessidade, nunca tem dinheiro na igreja para ajudar. Tem que tirar outra oferta extra para ajudar o irmãozinho. Porque aquele dinheiro que entrou lá, que muitos viraram ricos, é como o peixe vivo que se solta na água, nunca mais você pega. Nunca tem dinheiro para ajudar. Mas chega essas pessoas, esses mercenários, eles têm dinheiro para contribuir com o erro. Errado é por isso, só por isso. Louvado seja Deus. Meus queridos, quando eu falo isso, eu lembro que eu já dirigi 4 igrejas aqui em São Paulo. E uma delas, convidei um pregador informado por alguém que Deus usava muito, ele falou, vou sim. Só que tem uma coisa, pastor, na hora da oferta você deixa comigo a oferta, dízimo, que eu tenho sabedoria sobre isso e vai entrar uma contribuição maior. Eu já me toquei que ele queria para que eu pudesse dar um bom dinheiro para ele. Sabe qual foi a minha resposta para ele? Silêncio. Nada, uma correção mais forte do que você fazer silêncio. Eu fiz silêncio, não respondi nada e nunca mais perguntei nada para ele se ele vinha ou se não vinha. Porque não sou ladrão daquilo, nem do que é meu, quanto mais do que é dos outros. O dinheiro da igreja, irmão. A Bíblia diz que é para levar todos os dias à casa do Senhor. Casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Na casa do Senhor é para suprir, não é só a liderança e os pregadores mercenários, não. É para servir a todos na hora da necessidade. É só por isso o erro. Louvado seja Deus. Convidei, nunca mais nem falei no assunto com ele. Glória a Deus. E Deus me honrou. Recebi uma igreja que não tinha quase ninguém, com menos de 3 anos, e entreguei com mais de 50 pessoas sentadas. Irmão, trabalha com a verdade. É melhor fazer amizade com Deus do que com os mercenários. Glória a Deus. Nada contra ajudar. Porque o dinheiro que entra na igreja é para que haja mantimento na casa do tesouro. Mantimento é isso. Vem um pregador, ele vem de longe, vem de carro, sei lá. Você arcar com a despesa que ele fez para vir e voltar. Isso. Mas dá dinheiro para alguém sair vendendo a palavra de Deus, vendendo os dons, virar preguiçoso, vagabundo. E os pastores são mais culpados que aceitam isso. Deus abençoe. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 10, verso 8, o Senhor disse, ide curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios, de graça receber, de graça dai. Não é para colocar valor em pregação, não é para estipular o valor que você vai ter que receber para pregar. Isso são mercenários, tanto que cobra como o pastor que aceita. É errado, é errado. Eu conheci, irmãos, um pastor amigo meu, isso eu acho que tem uns 15 anos atrás, mais ou menos. Ele era de uma igreja muito conceituada, uma igreja de doutrina, mas não tem igreja pura 100% na terra, não. Não tem nenhuma, tá? Aonde você tiver que está se dando bem, alguém está te honrando, fica lá. Mas procurar uma igreja que não tem nenhum erro não existe. Não existe. Essa igreja vai ser só aquela que um dia vai estar ao lado do Senhor, aqueles que forem fiel até o fim. E esse pastor, ele era muito usado, até hoje, na igreja. Deus usou ele para levantar alguns trabalhos, abrir, levantar. E ele foi avisado pelo ministério que ia ser separado. Separado para quê? Acredito eu que era estouradamente para um diácono. Que a maior função que essas igrejas dão aos obreiros até hoje é diaconado. Lá é difícil consagrar presbítero, pastor, nem sonho. Então, quando foi no dia da reunião, da consagração, um pastor da diretoria chegou para esse irmão e falou, pastor, o senhor dessa vez não vai dar para ser consagrado, houve umas entrevistas, mas se o senhor me der R$500, eu vou dar um apoio para o senhor ser consagrado. Eu não vou dizer o nome dessa igreja, irmão, mas você que tem conhecimento, você sabe quem é esta igreja. E esse pastor, amigo meu, me falou isso há 15 anos atrás. Você sabe o que ele fez? Ele fez um papel de servo de Deus. Ele não deu os R$500, saiu, foi do ministério, abriu o ministério para ele, Deus honrou, está ganhando algo, o nome do Senhor é glorificado. Então eu estou falando isso de pessoas que querem vender o que não é dele. Por isso que eu te falei que não tem igreja que não tem erro. Mas esse pastor não aceitou essa proposta. Ele hoje tem o ministério dele,
em santos, um ministério honrado, e Deus tem abençoado, porque ele não precisou comprar aquilo que Deus deu a ele. O Senhor já deu. Ele não precisava comprar para ser liderança, para ser pastor, para dirigir igreja, porque ele foi chamado por Deus. As igrejas quase todas fazem essa corrupção, essa safadeza. Alguém é rico, tem um dízimo alto, às vezes nem crente é, nem liberto é, mas é consagrado, é honrado. Aqueles que não têm boa aparência, que não têm dinheiro, são desprezados. Mas é melhor você ser desprezado pelos falsos profetas, pela liderança corrupta e ser honrado por Deus. Um abraço a todos em nome de Jesus. Sou o pastor José Dias.